tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então quer dizer que o Espírito de Deus habita em nós, ovelhas, e então se o Espírito de Deus não habita naquele, não é do Senhor. Então quer dizer que, né? Então tem alguém aí que está sem o Espírito de Deus. São os bodes, é a árvore má, é o peixe ruim, não é? É o bode abençoado, é o vaso da ira, preparado para a perdição. É o vaso da ira, preparado. Vamos essa noite aqui e vamos batizar aqui para que esse vaso aqui tenha uma vida agora em Cristo. Em Cristo, vaso de honra abençoado. A ovelha, ela já está há mais de 2000 anos, desde quando Jesus morreu lá na cruz e ressuscitou. Ele morreu e nós morremos com ele. A carne morreu. E essa carne aí, Maria, que eu tô vendo aqui no vídeo? Isso aqui é abençoado. Isso aqui, quando morrer, vai pro pó. Eu já tô vivendo a nova aliança. Amém, abençoado? Eu já tô vivendo porque eu tenho a revelação. Então, a revelação hoje, ela é para o Espírito. Né? É o invisível. Isso, tudo aí que vocês estão vendo, abençoado. Isso aí é o visível. E nós não vivemos por vista, mas por fé. Amém? Isso tudo aí que vocês estão vendo é sua carne. Amém? Os olhos espirituais estão no Espírito. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Diga bem forte, eu tenho o Espírito Santo. Eu sou um filho de Deus. Eu sou a árvore boa. Então, abençoado, o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quem é que não tem o Espírito de Cristo? O bode. O vaso da ira, preparado para a perdição. Esse não tem o Espírito de Deus. Esse não vai confessar. Esse não vai receber a palavra. Esse não vai crer. Tudo isso abençoado para vocês saberem que há 2 sementes na terra. Então, 1 Coríntios 16, ele diz que nós somos santuários de Deus, não é? Romanos 9, 8 diz que aquele que não tem o Espírito de Deus não é dele. Então, as ovelhas é santuário de Deus. 1 Coríntios 3,16. E os bodes, não. Os bodes, ele não tem o Espírito de Deus. Não tem como Deus fazer algo por eles não, abençoado. Amém? São filhos preparados. Filhos preparados já, filhos em cadeias eternas. Isso aconteceu há mais de 2000 anos, abençoado. É preciso considerar esse tempo. Os filhos de Deus pensam que isso está acontecendo tudo hoje. Colossenses 2,15. Cristo triunfou sobre esses. Então os filhos de Deus não conseguem olhar para a cruz. Eles pensam que tudo isso está acontecendo hoje. Mas o Colossenses 2,15 foi lá há mais de 2000 anos. Foi lá no Madeira que Paulo conseguiu ver isso. Olha, agora vocês estão santificados em Cristo. Olha, agora vocês estão salvos em Cristo. Olha, agora não é mais para fazerem obras. Agora é para vocês crerem que vocês são filhos, né, de Deus. Agora vocês são guiados pelo Espírito Santo. Agora é outra manifestação, pessoal. Mateus 26, 28. Vamos mais para o livro histórico. Mateus, volta ali um pouco atrás. Eu já vou terminar, tá bom, abençoados? Vou só ler esse último texto e a gente vai voltar mais. Mateus 26, 28. Mateus 26, que eu acho isso aqui muito maravilhoso. Mateus 26, 28. Mateus 26. Verso 28. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança que é derramado por muitos para perdão dos pecados. O sangue de Cristo, todos são filhos, mas o sangue de todos são filhos. Quando você encontrar isso na Bíblia, todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, sim. Criados por Deus.
Mas o sangue de Cristo foi para muitos e não foi para os todos. Não foi para o vaso da ira, aquele que se rebeliou lá no céu, abençoado. Não, ele não. Ele não, abençoado. O sangue de Cristo não foi por ele, não. O sangue de Cristo foi por nós. Amém? Mateus 26, 28. 26, versículo 28. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança que é derramado por muitos para perdão dos pecados. Certo, abençoado? Então, ele perdoou os nossos pecados. Ele tirou o pecado do mundo para que nós não servíssemos mais ao pecado, para que nós estivéssemos em Cristo, não é? Dando bons frutos para Deus. Amém? Eis aí, João entendeu isso daí. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tirou, aniquilou o diabo. Amém? Para que nós não servíssemos mais ao pecado. Agora tem as obras da carne. A gente vai voltar depois com as obras da carne, tá bom, abençoado? Então, é preciso regozijar na graça. Eu vou terminar por aqui, tá, abençoados? Porque eu tenho um texto aqui de João 8 e a gente vai ler no próximo capítulo, tá bom, abençoado? João 8, porque não sei se eu consigo ir mais um pouco. Deixa eu ver se eu consigo mais um pouco, abençoado. Vamos lá? Que aí a gente já termina e vai para a sexta parte, né? Marcos, Lucas, né? João 8. Vamos ver aqui, abençoado. João 8, vamos mais um pouco. João 8. João 8, 37, 36. João 8. João 8. João 8. Versículo 37. Jesus falou: sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. Olha lá, a palavra de Deus não penetra no filho da perdição. E não sois das ovelhas do Senhor. Depois que a gente vai assim, abençoado, que a gente tem um entendimento, vai ficando tão... Ai, abençoado, vai ficando tão claro as coisas de Deus. Olha lá, Jesus falou, João 8, abençoado, versículo 37. Sei que sois descendente de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. 38. Eu falo do que vi na presença do Pai, e vos fazeis o que ouvistes do vosso pai. Responderam ele: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se fosses filhos de Abraão, praticaríeis as obras de Abraão. Tem que praticar, hein, abençoado? O ímpio, ele não crê. O ímpio tem obra maligna. Verso 40. Todavia procurais matar-me, homem que vos disse a verdade, que de Deus ouviu. Abraão não fez isso. Não, Abraão era um homem de fé. Cria. Vós fazeis as obras de vosso pai. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus, né? Então eles falaram: temos um pai que é Deus. Eles ainda não criam, né? Que Jesus era o Salvador, que Jesus vinha em outra manifestação como o Consolador, que Jesus é o Espírito Santo em nós, que Jesus deu a graça ao apóstolo Paulo. Não crê, não recebe. Então, é esse filho da perdição. Vós fazeis as obras do vosso pai. Protestaram ele: nós não somos filhos ilegítimos, temos pai que é Deus. 42. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o vosso pai, vós me amaríeis, pois eu vim de Deus e aqui estou. Não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Olha lá. Deus envia os seus anjos, né, abençoado? Deus envia homens de Deus.
para pregar o Evangelho. 43. Por que não entendeis a minha linguagem? Olha lá, o filho da perdição, ele não entende a linguagem de Deus, a linguagem da graça, a linguagem do Espírito Santo, a linguagem, ele não entende. Por que não entendeis a minha linguagem? Porque as ovelhas entendem, abençoado. As ovelhas têm o Espírito Santo, logo se elas têm o Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo, elas entendem. Por que não entendeis a minha linguagem? Porque não podeis ouvir a minha palavra. 44. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo. Uma força de expressão aqui, porque o diabo, ele não é pai, né? O diabo, ele não tem filho. O diabo, o Lúcifer, ele também foi criado por Deus. Os filhos são de Deus. Preciso crescer espiritualmente, hein, abençoado? É preciso passar para o reino de Deus, hein? Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio. Olha lá. Ele foi homicida desde o princípio. Matou. Não é? Os filhos da perdição é homicida desde o ventre da madre. Romanos 9 fala sobre isso. Então, já são abençoados. Dentro do ventre, não fazendo eles nem bem e nem mal. Deus já tinha um propósito para a vida deles, não é? De Caim, de Abel, de Judas, de Jacó, de Esaú, não é? Então, são as duas sementes, né, abençoado? Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde, né? Então, o Lúcifer, revestido em Adão, coabitou com a Eva, trouxe a morte aos filhos de Deus, foi homicida, matou os filhos de Deus. Mas graças a Deus, ele, sendo soberano, se revestiu em carne, não é? Aniquilou o poder da morte, não é? Então, ele nos vivificou, trouxe vida, não é? Trouxe a salvação eterna. Assim como o diabo se revestiu lá em Adão, não é? Assim também, e este trouxe a morte, né, para todos, assim também Cristo, não é? Nos vivificou, nos reconciliando com ele, não é, pessoal? Então, nos deu uma vida eterna. Então, o primeiro Adão e o segundo Adão, não é? Não é meu assunto, pessoal. Então, matou, não é, pessoal? Pelo pecado de Adão, não é? Então, estávamos sujeitos à escravidão, estávamos sujeitos ao castigo eterno, todos. Então, por isso que a gente honra o Senhor, a Jesus Cristo. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Os filhos da perdição, eles não se firmam na verdade. Nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso o pai da mentira. Então aí, ó, mentiroso, o filho da perdição é mentiroso, hein, abençoado? Mentira é uma obra da carne maligna, hein, abençoado? Mentira é uma obra da carne, hein? Os filhos de Deus não devem andar assim, com mentiras. 45. Contudo, porque vós digo a verdade, não credes em mim. Olha lá, os filhos da perdição não creem. 46. Pode algum de vós acusar-me de pecado, se vos digo a verdade? Por que não credes em mim? Pode alguém acusar o Senhor, Jesus Cristo, de pecado? Um homem santo, um homem no ventre de Maria, gerado pelo Espírito Santo. Quem tem obras da carne é nós, né, abençoado? Visto que daqui para frente a gente não vê mais assim, tá certo, abençoado? Então, a graça, ela precisa ter um entendimento perfeito aí. É um nível mais excelente, mas é um quebra-cabeça. Amém? Ah, mas ali assim, mas aqui é colar, abençoado. É um quebra-cabeça. 47. Quem pertence... Porque a gente vai chegar lá, amém? Quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus.
O motivo por que não ouves é que não pertenceis a Deus. As ovelhas pertencem, as ovelhas são filhos de Deus. Quem não pertence a Deus? Os bodes. Então, abençoados, é assim, quem pertence a Deus ouve. Quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus. O motivo por que não ouves é que não pertence a Deus. Então, se você está aqui ouvindo, você é um filho de Deus, pertence a Ele. Não é? Então, abençoados, a graça é isso daí. A gente vai voltar, amém? Então, glória a Deus pela vida de vocês. Obrigada, Espírito Santo de Deus, que me deu entendimento, que me deu sabedoria, que me deu o seu conhecimento e que eu possa levar cada vez mais esse mover de Deus, essa graça tão maravilhosa, esse estudo tão maravilhoso, que eu tenha sabedoria e entendimento, não é? E que eu realize essa obra para dar frutos ao Senhor. Este é o meu agradecimento, esse é o meu desejo de ser uma grande pregadora da graça, Espírito Santo de Deus. Obrigada por tudo e por todas as coisas, e graça e paz, abençoado.